Então, se, por exemplo, a gente deixa o nosso filho, na hora de estudar o tempo que ele demorar o tempo que ele quiser, fazer de qualquer maneira, assim, deixar ele estudando de qualquer maneira o tempo, um grande tempo, sem ter um tempo para ele estudar, o que acontece? Ele desenvolve o hábito da esculhambação. O hábito de simplesmente fazer as coisas de qualquer maneira. Então, a gente não... E isso é um grande erro. As pessoas falam, fulaninho, João, vai estudar. E aí, você só sai desse quarto quando você estudar. O que acontece? Fecha a porta e deixa o Joãozinho lá. A tarde inteira estudando. O Joãozinho está criando o hábito da esculhambação. De fazer as coisas de qualquer maneira. De qualquer maneira, sem um tempo determinado. Então, você não está ajudando o seu filho a se desenvolver. Você simplesmente está largando na mão dele Você espera dele uma resposta que você não disse para ele como ele precisa fazer. Como ele faz de forma diferente. Ah, mas ele já sabe, ele sabe que ele tem que estudar. Não adianta você falar. Você tem que ajudar o seu filho a desenvolver o hábito do bom estudo, né? Então, isso é uma coisa muito importante, que a gente vai falar sobre isso de forma prática daqui a pouquinho, né? Então, como a gente fazer com que os nossos filhos queiram o bem? Se essa é a grande coisa, né? Como é que eu vou fazer que o meu filho queira o bem, né? Então, a vontade é justamente essa capacidade humana que governa o nosso comportamento e faz com que a gente escolha o bem e não o mal, né? A gente escolhe entre o bem e o mal. Então, se a gente tem uma vontade forte, uma vontade bem formada, a gente vai conseguir ver o bem e escolher o bem. Vai conseguir ver o mal e evitar o mal. Nem sempre isso é fácil. Como eu falava, por exemplo, a gente pode errar o alvo. A gente pode estar assistindo uma série de televisão, tá super legal ali, e a gente começa a achar que aquilo é um bem, porque a gente começa a inventar um monte de coisa na nossa cabeça, e a louça que a gente tinha que lavar, a coisa que a gente tinha que estudar, o trabalho que a gente tinha que entregar, a gente não faz. Então, a gente não teve uma vontade forte. A gente conseguiu ver que o bem era outra coisa e a gente não conseguiu executar aquela coisa, né? Então, a gente não teve uma vontade forte, né? Então, como as crianças são pequenas, como eu falei, as faculdades humanas delas estão todas, assim, em formação, a vontade dela também está em formação, né? Então, nós precisamos ser essa vontade auxiliar para os nossos filhos, né? Então, pensando numa plantinha que você acabou de plantar, então os nossos filhos pequenos acabaram de nascer, aquela plantinha pequena, a gente precisa colocar uma estaca do lado para que a plantinha cresça voltada para a luz, né? Firme, voltada para a luz, até que ela crie as próprias raízes e a estaca possa ser retirada e ela continuar crescendo para cima, né? Então, nós funcionamos como essa estaca. A gente é essa vontade auxiliar dos nossos filhos, a princípio, né? Então, educar... Então é isso. Então, a gente precisa ser, de fato, essa vontade auxiliar. Essa estacazinha que fica do lado dos nossos filhos enquanto eles são pequenos, para que eles vão, aos poucos, criando as suas raízes, ou seja, a sua própria vontade, e depois eles possam escolher entre o bem e o mal, né? Então, isso é um ponto importante que a gente precisa ter na cabeça. A vontade dos nossos filhos, ela está em formação. A gente é vontade auxiliar para eles, tá? Enquanto eles estão em formação. Então, outro ponto importante. A grande fortaleza de uma mãe está no desenvolvimento do hábito da obediência, né? Então, se a gente exige que os nossos filhos obedeçam sempre e imediatamente, essa obediência vai acabar acontecendo de forma natural. Como eu falava lá no início da aula, né? Tem coisas que estão dentro da criança, ela está predisposta a obedecer a você. O que a gente não pode é frustrar esse princípio interno. Então, se desde pequenininha que ela já tem esse princípio interno e você reforça esse princípio interno, exigindo que ela te obedeça sempre e imediatamente, isso vai sempre acontecer de forma natural para ela.
O que acontece é que a gente permite a desobediência e abre-se uma possibilidade na cabeça da criança e ela vê que é possível não te obedecer, né? Então, se é possível não te obedecer, a luta vai começar, porque ela vai começar a te obedecer na hora que ela queira. E não pode ser assim. Ela precisa te obedecer sempre. Ah, Samia, mas isso é autoritarismo? Não é autoritarismo, porque eu não quero que ela me obedeça simplesmente para me satisfazer, né? A obediência, ela tem que ser o motivo da obediência tem que ser o motivo não. A matéria da obediência tem que ser educativa. A gente vai falar sobre isso. Ela não simplesmente tem que obedecer por obedecer. Aqui nessa casa, as pessoas fazem o que eu mando. Não dá para ser assim. Ela não pode obedecer porque sim e nem obedecer porque tá com medo de você. Ela precisa obedecer porque ela vê que você está querendo fazer aquilo para educá-la, né? E a criança consegue perceber isso de acordo com a forma como eu faço isso. Se eu sou de fato para ela autoridade, né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas não estão imbuídas dessa autoridade, né? Sendo os pais ou não estão, não são algo que a criança olhe e ela veja autoridade, porque não tem essas coisas que a gente falou antes, não demonstram segurança, não dizem o certo e o errado, não são carinhosas, não são cuidadosas, não são capazes de mostrar a uma criança que tem uma habilidade que ela precisa aprender de mim. A criança não vê esse abismo que existe, não abismo no sentido de, ai meu Deus, a criança é muito menor que eu. Ela de fato é muito menor que você, não só fisicamente, quanto intelectualmente, quanto ser humano, né? E isso é importante, ela precisa olhar para você e ver alguém que ela quer ser como, né? Então, quanto melhor eu sou, quanto mais habilidades eu tenho, quanto mais inteligente eu sou, quanto mais habilidades físicas eu tenho, quanto mais vontade forte eu tenho, mais a criança vai ser capaz de olhar pra mim e falar, caramba, eu quero ser como ela. Eu quero ser como ela. Aí você vai falar, mas o meu filho é assim comigo enquanto ele é pequenininho. De fato, isso acontece enquanto as crianças são pequenas, elas querem ser como os pais. Elas olham os pais e falam, meu Deus do céu, meu pai é um herói, minha mãe é uma princesa, uma heroína e eu quero ser como ela, né? Isso é bom e é pra ser assim. Quando a criança chega por volta dos 12 anos, ela vai descolar dos pais. Isso vai deixar de existir e daí vem a importância de outras pessoas no círculo social da criança para que ela descole dos pais e se volte a alguém que tenha essa autoridade e essa autoridade seja real e que de fato continue o que você fez com ela quando ela era pequena, que é guiar a ela para que ela desenvolva as suas capacidades, melhore as suas qualidades, melhore os seus defeitos, né? Que desenvolva o seu temperamento. Então, o círculo social que nos é próximo é muito importante nesse momento, né? O que acontece